Você já sabe que eu moro em um apartamento de 25 metros quadrados, mas que esse canal não é só para mostrar a minha experiência morando em apartamentos pequenos, mas também de outras pessoas que escolheram viver e também decorar espaços como esse. Eu já vim parar nesse apartamento de 25 metros quadrados com um dos, pra mim, pelo menos, uma das maiores referências de decoração na internet, que é Paulo Biak. Obrigado, Paulo, por me receber aqui. Nesse vídeo a gente vai conhecer um pouquinho desse apartamento que o Paulo está decorando, que tem várias referências assim de dicas de móveis escondidos para você otimizar o seu espaço. Mas também eu queria pegar algumas dicas para o meu novo apartamento. Ele que é o mestre do Faça Você Mesmo, vamos ver o que ele tem para falar pra gente aqui no Vivendo Estúdio. Bora! Chegamos no 7º andar do apartamento de Paulo Biak. A gente já vê aqui na porta, né, Paulo, que estamos em obras ainda. Estamos em obras, ainda estamos na limpeza grossa, assim, finalizamos praticamente tudo. Tá faltando a decoração aqui do nosso apartamento, estúdio de 25 metros quadrados. Temos 25 metros quadrados aqui nessa planta. E é legal que mesmo, você comentou que ainda falta decoração, mas o acabamento já dá um aspecto de decor, né? A gente vê cor aqui, vê forma, vê textura, né? Mas ainda tem coisa para entrar aqui, por exemplo. Tem muita coisa. Acho que é legal você colocar aqui, ó, bota a foto do antes aqui para você ver como muda a coisa toda, né? Então, realmente, a gente tem muita marcenaria aqui, o que resolve, de certa forma, o ambiente, né? Então, o antes é uma coisa bem pelada, assim, é bem padrão. E a gente fez uma grande mudança aqui, que às vezes as pessoas têm grana, às vezes elas não têm. A gente acabou fazendo uma grande mudança aqui que eu vou contar para vocês. Desse ângulo aqui, a gente consegue ver praticamente o apartamento inteiro. Depois eu vou mostrar com mais detalhes a cozinha aqui, que foi a grande transformação do apartamento, né? Uhum. Mas desse ângulo eu consigo ver o apartamento inteiro. Vejo que tem essa parede aqui que está escondendo algumas coisas que eu tô curioso para saber o que tem aqui atrás. Mas o que você pensou para esse espaço aqui? Por que tem coisas escondidas? O que vocês pensaram? Eu acho que o grande lance desse apartamento é a multifuncionalidade dele, né? Então, como é viver em 25 metros quadrados? Então, a gente pensou muito em armazenamento, por exemplo, né? Uma pessoa que vai morar aqui mesmo, né? Não que vai fazer, talvez, casa de aluguel, Airbnb, né? Uma pessoa que vai morar. Então, a gente tem muita marcenaria, muito bem pensada. O banheiro, ele está escondido aqui, né? Então, você tem esse cubo aqui atrás, escondido por esse ripado aqui, né? Que é esse ripado, eu acho que ele ajuda a camuflar essas ideias. E aqui a gente tem algumas soluções de marcenaria para deixar a vida em 25 metros mais confortável. Aqui a gente tem... então, aqui a gente ainda não tem o trinco, então só vou bater aqui para vocês terem uma ideia. Tá faltando esses ajustes finais de obra, não temos o puxador aqui. Então a gente tem aqui, ó, uma parede que a princípio é só uma parede de um hall, né? Mas aqui você tem o banheiro, né? Então você tem um banheiro para dentro aqui que eu já mostro para vocês. Aqui a gente tem uma porta, tem duas portas, ó. Caramba, tem uma porta aí. São duas portas que você acaba não vendo. Mas nossa, o que a gente tem aqui, que é muito legal? É uma espécie de uma sapateira, mancebo, cabideiro, que você chega, deixa teus sapatos aqui, pendura as bolsas aqui, então você já entra no ambiente de uma forma mais organizada, já que você tem menos espaço. Aqui já era um nicho que era existente da planta original, então ela já tinha esse nicho, já é pensado pela arquitetura do próprio prédio. Aí você tem a continuidade aqui e o banheiro camuflado aqui, então você tem uma passagem mais organizada aqui, né? Você não tem aquele banheiro que, o banheiro tá ali, né? Um lavabo, então aqui você tem uma mistura de coisas que eu acho que é bem interessante. A gente pode voltar no banheiro daqui a pouco. Aqui, você conseguiu uma proeza aqui, geralmente, na casa da minha mãe, lá em Arthur Alvim, na Zona Leste, a gente tinha uma área de serviço que a gente chamava de cantinho da bagunça. A gente conseguiu fazer um cantinho da bagunça escondido aqui, aqui, né? Tem um escondidinho. E a gente usou tudo fecho-toque, que às vezes, vou ser bem sincero para vocês, fecho-toque é esse fecho que você, né, se aperta e ele vem, ó. Se aperta e ele vem. Então tem que estar bem feitinho para isso funcionar de uma forma boa. Por que o fecho-toque? Para você deixar tudo limpo, sem puxador e parecer que você não tem nada aqui, né? E realmente parece, desse ângulo aqui. Então eu acho que quando você tem um apartamento pequeno é legal você tirar um pouco de informação, né? Então a puxadora é uma informação a mais. Aí aqui a gente tem uma outra parede porta, que não parece que não tem nada, mas quando você abre, você tem... ele abre por aqui. Você abre pra cá. Em vez de abrir pra cá, a gente abriu pra cá. Então a gente tem a nossa baguncinha aqui dentro, mas você pode mostrar. Nossa, aqui é um roupeiro mesmo, né? Então você põe... Aqui você tem cabideiro mesmo de roupas, né? Então você põe um cabide aqui, você guarda lá uma mala aqui, aqui você já faz uma outro cantinho da bagunça ou de roupa, né? Então assim, aqui você tem um roupeiro. E é bem profundo. Não sei se vocês conseguem ter uma noção pela câmera, mas ó... Eu acho que tem uns 60 e pouco de profundidade, que é o que cabe uma camisa, né? Um vestido com cabide aqui. Então você tem mais essa parte camuflada.
o que traz a gente para cá, né? Então aqui a gente já está num ambiente que eu acho que isso é importante de pensar, né, Paulo? A gente está aqui, Charás, Paulo. Encontro de Paulos. Importante a gente falar, né? É legal setorizar, né, os lugares. Então, você está num espaço pequeno, em vez de embolar tudo, a gente separou. Então, a gente está no banheiro, a gente sai aqui, a gente já vem para uma espécie de sala nesse momento. Depois eu vou transformar esse lugar num quarto. Aí vocês vão entender. Mas aqui a gente tem mais 2 portas, ó. Que demais. Então, o que aconteceu aqui, só para o povo entender aqui? A gente está falando de uma parede que estava aqui atrás, que a gente trouxe o armário mais para cá. Então, não parece um armário, né? Parece uma parede, mas na verdade é um armário profundo aqui, então a gente aproveitou. A gente tem aqui um armário. E todos os móveis super profundos. Super profundos. Caramba. E daí aqui a gente tem um segredinho, que é... temos uma mesa aqui. Um home office, né? O pessoal chama. Na verdade é uma mesa de trabalho, né? Então você puxa uma cadeira aqui. Então nesses espaços a gente quis privilegiar uma área que também é de trabalho, porque muita gente aluga esses tipos de apartamento para trabalhar. Então a gente tem uma mesa bem profunda aqui, né? Bem, se a gente tá falando de profundidade, tem profundidade. Não, e até para esconder as coisas aqui, né? Colocar um porta-treco, alguma coisa, Exatamente. Não precisa colocar aqui porque fica fácil aqui de fechar, não, aqui né? é só pra você pôr o laptop, né? Ou você põe uma torre de computador aqui, puxa o teclado e o mouse para cá e trabalha aqui. Aqui a gente tem um segredinho Paulo Biak aqui, que é bem minha cara, né? Então se você for fazer isso na sua casa, eu acho que é importante você ter esse cuidado, né? É difícil você achar um pistão, um sistema que segure bem isso. Então eu improvisei, eu adoro improvisar, eu acho que tem a ver. Como que você fez? Você fixou aqui embaixo? Isso aqui eu fixei aqui embaixo, a gente tem uma passagem do cabo aqui, né? Do cabo de aço. Aqui é um segredinho que eu gosto muito, que é uma pecinha de eletrônica, que você tira dentro de um conector e você consegue apertar aqui e fazer essa finalização. E fica bem discreto também, né? Fica. Eu passei por aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra você mostrar aqui. Eu ainda tenho que cortar o cabo, né? Mas ela passa aqui e fica aqui, ó. Daí você tira. Eu gosto de misturar um pouco, né? É o improviso brasileiro, a gambiarra, aquela coisa toda, que eu acho que tem muito a ver com o meu DNA de trabalho. Né? E aquilo que a gente conversava no começo, que tava muito curioso para entender isso, né? Porque você faz muito móvel... Você cria seus próprios móveis, mas um apartamento estúdio não tem muito para onde correr, né? Tem que fazer algo mais planejado mesmo para otimizar os espaços, né? Eu acho que aqui, é isso, assim, a cliente, né? Que eu não tenho cliente, mas na verdade aqui existe uma pessoa que está por trás desse estúdio. Ela queria funcionalidades, né? Então a marcenaria ajuda muito nisso. Então, olha aqui que engraçado, a gente tem mais 4 gavetas aqui embaixo, profundas também, né? Então, assim, realmente a marcenaria planejada, isso tem a ver também com o meu trabalho, porque eu sou designer, trabalho para grandes marcas de planejado e tudo. Então, assim, tem a ver, eu acho que essa coisa de você conseguir organizar, né? O planejado ele faz isso, independente de você faça você mesmo ou não, o planejado ele te organiza, né? Ele te dá a oportunidade de fazer gaveta, tudo certinho, na medida certa, correta. Você poderia fazer tudo à mão? Poderia, se você fosse um marceneiro, né? Não é meu caso. Sim, eu achei curioso esse móvel aqui de baixo, porque embora a gente tenha as gavetas, tem uma porta na frente para ajudar a mimetizar aqui, né? Exatamente, senão as gavetas iam ficar tudo muito cortado aqui, né? Então, assim, o que faz o camuflado, né? Você tentar diminuir esses espaçamentos o máximo possível. Aqui não foi possível por causa da dobra da porta, né? Então, você deixa ela bem fininha aqui, né? Para você conseguir mimetizar. E aí eu vou contar um segredinho para vocês, mas a ideia inicial era você abrir isso aqui e descer o home aqui em cima. Usar a e daí parte você de baixo usar isso como apoio. Só que como aqui é um apartamento de investimento, de aluguel e tal, a gente pensou que talvez isso aqui não fosse tão... Seria um cuidado que talvez o morador desse espaço não teria. Não teria. Na prática, então, no assim, dia a dia. se ele não abrisse, ele não ia... se ele não abrisse, não teria apoio. Então a gente foi acertando. Inclusive aqui já é um negócio que, ó, é legal de ir descobrindo. Aqui eu vou ter que botar uma tranquinha. Então isso você só vai vivenciando depois que você faz o projeto. Eu que sou um cara do improviso também acontece essas coisas. Quando eu entrei aqui, eu acho que a primeira coisa que eu vi entre vários objetos que a gente tem escondido aqui seria o ar-condicionado. Eu vi que por que você optou esconder o ar ali em cima, no móvel? Então, o ar, por exemplo, é um negócio que não é muito minha praia, assim, né? Então, assim, a pessoa que pediu esse projeto, que na verdade é minha namorada, é um apartamento de investimento, ela falou, tem que ter ar-condicionado. Eu falei, se tiver ar-condicionado tem que esconder. Então, a ideia foi meio ter o que ela queria misturado com o que eu tava querendo. Então, a gente tem uma mimetização aqui também. Então, você
Abaixa, eu sou baixinho, hein? Para eu abaixar isso aqui é um negócio que é assim, você não vai ficar levantando o dia todo, né? Sim, toda sim. hora, mas você abaixa aqui e você fecha essa casa aqui, né? Um bloco, né? Fica um bloco. Então você tem o bloco da cozinha, o bloco da sala, quarto e o bloco aqui, né, que você corre pro banheiro. O que você tem aqui, né? Então você não tem cama, né? Você percebeu, Paulo? Cadê a cama desse espaço? Cadê a cama, né? A gente tem a cama aqui, que eu acho que é isso que é o mais interessante no espaço para utilidade mesmo, né? Então você tem esse dia a dia que você customiza, né? Eu vou dormir, eu puxo a cama e deito. Eu vou agora, acordei. E não é pesado, né? Não, é um super sistema legal pistão, aqui, né, de pistão. Então você consegue, até uma pessoa idosa consegue levantar, porque o pistão é realmente muito forte. Posso tentar? Claro. Curioso. Deixa eu ver. Só puxar mesmo, né? Só puxar e daí você dá uma maciada, assim, só pra não jogar ela no chão, né? Mas ela... Mas nem precisa, assim. Você vê que ela segura bem. Inclusive aqui, depois da decoração, a gente vai ter tapete aqui embaixo, tudo, né? Sim, então sim. aqui a gente tem um colchão de casal, né? Então você tem aqui 1,38, acho que por 1,88. Se você pensar, né, Paulo, no apartamento de 25 metros, 1,80 e pouco por 1,34 aí é uma área grande para você perder, né? Então se você tem uma cama fixa, box, num apartamento pequeno, você tem uma área que você não transita. Então quando você levanta a cama, você consegue já ganhar esse espaço. E essa foi a nossa ideia, de tirar, né, o quarto do momento do dia, né? Então você tira o quarto e você tem uma área aqui de sala. Então a ideia, inclusive essas cadeiras aqui, a ideia é essa, né? A gente ter umas poltroninhas aqui, né? Pra você sentar. Consegue sentar aqui. Nossa, senta, muito legal. Tipo, dá fica pra fazer aqui, uma festa aqui, tranquilamente. Ver uma TVzinha. Porque, ó, aqui cabem 2 pessoas, ali atrás da câmera a gente tem mais 3 assentos. Aqui, tranquilamente, umas 3, 4 pessoas nesse banco. Você recebe. Facilmente umas 10 pessoas. A ideia aqui. foi essa, eu acho que você tem uma vida comum, né? Não uma vida apertada dentro de um apartamento. Então você tem a TV ali, você tem as cadeirinhas aqui. TV. Obviamente você está vendo que não tem sofá, então a ideia foi essa, fazer essas cadeirinhas poltronas para você botar na parede, então ela não ocupar espaço, por isso elas são dobráveis. E então, super leves também. Super leves, você levanta, põe na parede, que ainda tem que pôr aqui, pendura. Essa é uma dica ótima, inclusive, né? Geralmente o pessoal, eu tenho dobrável, mas onde que eu vou colocar aquele item dobrável, né? Pode subir. Então você põe na parede. Inclusive essa cadeira aqui é a assinatura minha. A assinatura aqui. E é linda ela. E essa eu fiz uma adaptação, porque ela era uma cadeira mesmo de jantar, e aqui para o apartamento eu adaptei e diminuí ela para deixar ela uma poltroninha. Eu cortei o pé aqui, deixei certinho para ela funcionar. Não, tá incrível. Então, assim, essa peça também é uma mesa de centro, então quando ela desce, essa cama desce em cima, ou ela é um banco. Então, a ideia, eu acho que de espaços pequenos é você conseguir mudar, né, quando dá, né? Então, assim, se você consegue realmente fazer esse ajuste, é legal. Sim. Aí não vamos ser aqui hipócritas, é um sistema que não é dos mais baratos, né? Mas se você tem para investir, eu acho que vale. Tem vários tutoriais na internet também, eu acho que dessa cama. Quem quiser procurar, chama Murphy Bed, né? Dicas pra vocês. Murphy Bed. Às vezes a gente acha que só comprando, né? Pronto, mas dá pra fazer, então. Esse é um sistema, assim, que custa os seus R$3.000 ali, o sistema de pistão. Mas existem do it yourself, faça você mesmo para você fazer essa descida da cama do seu jeito, né? Então tem vários tutoriais. Essa eu acho que é uma solução, assim, bingo para quem tem espaço pequeno. Coisa que você fez de legal aqui nós temos vários espaços dentro do mesmo espaço e você não precisa criar aquele monte de divisória, né? É possível você fazer o mesmo ambiente, do mesmo ambiente, 2 espaços até, sabe? Às vezes a galera que mora em estúdio tem a ideia de que você precisa ter a sala, ter o quarto, mas às vezes você pode ter a sala e o quarto no mesmo espaço também, né? Eu acho que aqui o mais importante, foi uma coisa que a gente percebeu, é que era interessante tirar a cozinha do ambiente quarto-sala. Então, assim, os apartamentos, eu acho que desse tipo, né, desse tipo de prédio, eles sempre colocam a cozinha nesse ambiente aqui. Então, a planta original, quando você vê até o apartamento decorado daqui, e toda a hidráulica e elétrica está montada para a cozinha estar aqui, ó. Então, você fica aqui com a cozinha, a cama e a TV aqui.
na minha concepção, para mim estava invertido isso, porque você tem a cozinha do lado da cama, a varanda lá sentido, fora. Né? Pelo que eu vi, a cozinha é o único ambiente que ele é cozinha sempre, né? Porque aqui o quarto a gente tem uma sala que vira quarto, Isso. aqui nesse espaço ele tem um home office que nem sempre está como home office, né? Mas a cozinha ela ficou fixa. Então a gente tirou a cozinha daqui, eu acho que é importante dar essa dica também, Paulo. A gente criou uma parede de drywall, né? Uma parede de gesso aqui, ó. Onde a gente pegou a hidráulica e a elétrica, que está aqui atrás já, e encanamento. Então a gente pegou a hidráulica e a elétrica e também a rede de esgoto, que já estava aqui, e jogou por trás dessa parede de drywall, inclusive do ar-condicionado, que é um problema, né, de cabo e tal. Então a gente passou todo o cabeamento e toda a parte de infra do ar-condicionado por trás aqui também, ó, e foi lá para a varanda. Perdeu muito espaço? Perdeu 15 centímetros. Tá. Então, assim, você perdeu 15 centímetros para passar essas coisas, mas aí você ganhou em muitas coisas. Com certeza. Então, a gente tem uma cozinha que tá para cá, então, da varanda, né? A varanda original desse apartamento, Paulo, essa aqui, ó, essa porta, ela tava aqui, ó. Onde está essa marca? Onde está essa viga aqui, ó. Viga. Então, a gente pegou e jogou ela para cá, diminuindo a varanda e deixando o tamanho de uma varanda comum para um apartamento de 25 metros, porque, convenhamos, né, um apartamento com uma varanda que é quase 1/3 do apartamento é meio exagerado, então acho que é isso que é legal de você ver quando você for adquirir o seu apartamento. Era um espaço estúdio. Perdido, né? Não daria para você colocar muita coisa. É legal, você faz, né, você tem uma área fora, muita gente fecha a janela lá e só alonga, mas assim, a gente quis aproveitar a mesma porta e transformar numa pequena varanda, aí fica a dica também, você precisa... Aqui tá bagunçadinho. Porque geralmente o pessoal que alonga, que tira essa porta daqui, que nem você falou, né? Coloca a janela ali. Você ainda deixou uma mini varandinha ali fora. Uma mini varandinha. Legal. Por quê? Porque a gente também jogou a condensadora do ar-condicionado para lá, que é uma coisa que vai depender aí do seu condomínio, onde você pode pôr. Você não poderia colocar ela aqui dentro, por exemplo, virado para a janela. Então depende da legislação do seu prédio. Enfim, a cozinha também de marcenaria, dentro quase que do bloco, né, do próprio guarda-roupa aqui, ou da parte do quarto, mas na mesma cor, né, esse acabamento é super lindo, que é o verde mar. E aqui a gente tem uma cozinha de 1,50 m, né? Você vê aqui, ó, ela é legal, né? Ela tem bastante armário, então você tem 6 nichos aqui, ó. Você tem área para micro-ondas ou para forninho. Você tem um backsplash aqui que a gente fez bem grandão. Então a gente optou também por um frigobar aqui. Então um frigobar pequenininho, ainda a gente tá para abrir aqui por causa da limpeza. Um cooktop de 2 bocas, né, que eu acho que é o necessário assim para você cozinhar aqui. Eu tinha um de 4 bocas, eu só usava as 2. Então não tem... Eu perdi um espaço da bancada à toa na época. Aí, Paulo, uma grande discussão era geladeira versus frigobar e tal. Aí foi uma discussão aqui que a proprietária queria geladeira e eu queria frigobar, porque eu acho que não precisa, eu acho que pode, ainda mais sendo de aluguel ou sendo Airbnb, eu acho que é importante você dar essa pensada. E como que você convenceu ela? Eu convenci, eu acho que nisso, do investimento mesmo, né? Acho que você vai morar aí? Não, você vai fazer Airbnb. Então, Airbnb é um hotel, então acho que vale a pena colocar aqui. E, obviamente, fica um elefante branco na cozinha, uma super geladeira num apartamento que é pequeno. Aí depende do seu modo de vida mesmo, né? Eu acho que aqui funciona super bem. Então, a gente tem aqui mais um armáriozinho. A gente tem daí as gavetas tradicionais. Então é isso, a marcenaria eu acho que ajuda a organizar o espaço. Aí aqui, Paulo, eu vou deixar um segredinho aqui para acompanharem lá no meu canal o episódio final, tudo decorado. Vem aí. Aqui a gente tem um segredinho que também tem a ver com setorização de espaço. Então eu acho que aqui a gente tem uma setorização, né? Se você perceber, né? Você tem o teto é diferente, né? A gente tem o teto diferente, a gente fez a setorização por cores também, que eu acho que é uma dica legal isso. O que a gente tem aqui? Aqui a gente tem uma cor chamada Louva a Deus, que é da Souvenir, que faz essa passagem aqui da cozinha para esse ambiente de estar, né? Que eu acho que é interessante. Aqui a gente já tem a cor da sala toda, nessa cor aqui que chama mangue seco, e a gente tem uma brincadeira de texturas aqui, que eu acho isso muito legal na decoração, né? Você misturar as texturas, né? Você tem uma textura aqui caiada, né, mais suave, aqui você tem uma textura mais riscada e aqui você tem uma textura mais acetinada. Então, acho que as pessoas na decoração têm que pensar um pouco nisso. A decoração ela é composta por camadas, né? Então você tem as camadas de produtos, né?
Então você tem marcenaria, você tem as camadas de cores, né? E você tem as camadas de textura. Então texturas não só de parede, mas texturas do ambiente, né? Quando você coloca uma almofada, é uma textura, um sofá, uma manta, ou você põe algo rígido. Então as camadas de decoração são essas, e você tem que misturar tudo, fica a dica aí. A ideia aqui é ter móveis mais garimpados, e aí que eu acho que a tua pergunta entra, né? Então a gente tem aqui as cadeirinhas garimpadas da década de 50, 60, essa mesinha que eu também encontrei, mas é uma mesinha que ela aumenta, né? Aquela mesinha clássica da década de 70. Então eu gosto muito dessa mistura do contemporâneo, do moderno, com essa parte mais vintage, né, mais antiga. Eu achei incrível isso, porque mesmo num apartamento todo planejado, você encontrou espaço ainda para caberem objetos que são garimpados, né, objetos... Até porque as pessoas mudam com o tempo, né? Às vezes você tem esse gosto hoje, muito mais difícil você mudar um apartamento inteiro que está planejado do que uma cadeira, uma mesa diferente, né? Paulo, e aqui você coloca história, né? Porque se você coloca só móvel planejado, não tem história, né? A história não se conta. Então aqui tem uma história, tem uma graça, traz personalidade, traz autenticidade, né? Traz história, isso aqui é da própria proprietária, então ela vai começar a trazer coisas dela, isso aqui é decoração lá de Tiradentes, Minas Gerais, que a gente vai colocar na parede. Então acho que essas coisas, e aí eu sou um crítico a isso, que é aquela decoração de lojinha, que você bota a banana, um quadrinho da banana, um quadrinho... Aí você fala, mas que banana é essa na tua vida, né? Que frase é essa? Faz sentido essa frase que você botou na sua parede, né? Tô nessa fase da vida agora no apartamento alugado, porque eu tô com uma tela em branco para pintar, e é muito fácil cair nisso que você falou, de pegar um quadro bonitão e colocar lá. Você acho que não dá espaço para você ir vivendo, fazer uma viagem, trazer um quadro legal, mas e a paciência para esperar para decorar esse espaço? Exatamente, aqui? A ansiedade você tem que controlar, e a casa, às vezes ela é apenas uma casa, né? Mas você tem que transformar ela em lar, né? E para transformar ela em lar, você tem que viver nela, né? Você vai mudando. Eu acho que é o exemplo daqui, né? Se isso aqui começasse a cair, o home office, você ia perceber que você ia precisar daquilo. Então, assim, a vivência do espaço é o que faz um lar, né? Então aqui a gente tem 2 trilhos aqui, a gente tem mais um trilho aqui, nada de iluminação cara aqui, né? Então assim, tem um projeto de iluminação bem contido, a gente vai ter iluminações distribuídas pelo espaço. E tá super aconchegante, né? E aqui a gente tem um banheiro ainda inacabado, tá? Mas eu já vou mostrar para vocês. Então a gente tem aqui também 2 garimpinhos de internet, que eu acho que é legal de mostrar. Prateleirinha, você vê que nada aqui é muito planejado, ó. Prateleirinha de metal, espelho redondo de 50 centímetros, colada com fita dupla face. Essa luminária é garimpinho de internet também. Não, tá eu vou acender aqui só para você ter uma ideia, mas está com a lâmpada errada aqui ainda, a gente vai pôr 2 bolinhas aqui. O fiozinho está saindo aqui, a gente vai ajeitar e entrar aqui. O fio já veio dela mesmo, já. O fio eu instalei, o fio eu troquei a cor dela, né? É um fio de tecido, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar a textura, ó, tem um tecido. É um fio de tecido, que daí ele vem para cá. Aqui a gente tem um móvelzinho que a gente fez, né? Essa é uma porta do móvel que eu já tinha, que é uma portinha de metal. Aqui é metal e o móvel é todo ele compensado, mas usando a mesma massa da parede ali de fora, que é uma massa texturizada da Souvenir. Por isso que eu perguntei, que parece até de concreto. É um mangue seco. Então a gente fixou aqui, botou uma cuba em cima, torneirinha e colocou. Aqui vão ter um monte de plantas e tal. Esse finaleira eu vou fazer o meu merchan pra você acompanhar no meu canal. Tudo decoradinho. Aí a gente tem aqui também mais um garimpinho que eu achei genial. Esse aqui foi Paulo, e aqui foi uma exigência da... Todo mundo vai falar, mas por que não botou box? Eu ia botar box, só que eu ia botar o box do meu jeito, que era só uma lâmina de vidro aqui, e ia ficar molhando aqui, mas a proprietária não queria, não, então eu quero botar cortina. Aí ela quis botar cortina, então a gente buscou um garimpinho de internet dessa cortina diferenciada aqui, que eu achei bem legal. Que é sanfonada, né? Quando eu entrei aqui a primeira vez, eu achei que era um tecido até a cortina. Ela é um tecido, isso aqui é um tecido impermeável. Nossa, muito então acho legal. Que essa é a grande Parece sacada até. aqui. A grande sacada daqui é essa. A gente conseguiu colocar uma cortina que não parece aquelas cortinas de plástico de banheiro, né? Sim. Então ela ficou com uma cara de cortina de hotel, né? E que real dá privacidade, né? Porque tem umas cortininhas que você vê todo mundo pelado atrás da cortina, né? Mas ó, que interessante, ela deu um clima de hotel, assim, né? Tá eu gostei, eu acabei gostando. Então aqui a gente tem um ajustezinho ainda, ó, minhas gambiarras aqui.
pra gente colocar aqui pra cima. Você vai prender esse suportezinho no teto, né? Pra dar Eu mais acho que isso é o ideal, né? Porque quando a gente tem essa curva aqui sem nenhum tipo de ajuste, eu vou prender esse cabo de aço aqui, ó, lá no teto, daí fica bem garantido, né? A gente vai ter uma cortina a mais aqui, uma cortina aqui, você abre as duas você vai pra fazer cá. duas cortinas, então. Duas cortinas, tem mais uma aqui, ó. Entendi. E daí isso aqui faz a divisão. E a cor eu achei incrível também, porque você trouxe o piso para a parede, né, com a meia parede, Isso. e completou com a cor aqui, que é a mesma cor do batente também. É uma coisa simples que você fez aqui, que foi pintar essa região aqui lateral da porta, que faz toda a diferença, né? Faz a composição aqui, né? Aqui a gente tem um azul que chama calça jeans, o nome dele é calça jeans, mas aqui você perceber, né, Paulo, acho que tem vou sair do banheiro aqui para contar essa história. Mas se perceber, tem uma paleta de cores, né? Quando a gente fala paleta de cores, são as cores que você escolheu para o teu ambiente. Eu acho que isso é legal de pensar quando você está montando o teu espaço. Quais são as cores principais do seu ambiente, né? Aqui a gente tem o verde da cozinha, a gente tem esse terracota desse portal que eu chamo aqui, a gente tem o mangue seco aqui, né? Então, e você tem o azul. Se você junta essas cores todas, elas funcionam. Né? Então você tem essa brincadeira toda e tudo isso ajuda você a fazer as escolhas. Então quando você abre esse armário, não sei se vocês perceberam, mas aqui dentro é um rosinha. Uhum. Ele é diferente. Que ó. é um rosinha muito parecido com o que a gente tem aqui nas suas cadeiras. Exatamente. Aí que ajuda. Você vai escolher a cadeira, daí você sabe, vamos pegar a paleta de cores e ver se cabe. Então assim, essa cadeira aqui faz sentido com aquele rosa dali que faz sentido com essa parede.